Oi, pessoal do YouTube. Hoje a gente vai fazer a questão 80 da Unesp 2021, primeira fase, segundo dia. Dentre os vários fatores que afetam o clima de determinada região, estão a maritimidade e a continentalidade. Esses fatores estão associados à distância dessa região aos mares e oceanos. Do ponto de vista da física, os efeitos da maritimidade e da continentalidade estão relacionados ao alto calor específico da água quando comparado com o do solo terrestre. Dessa forma, esses fatores afetam a amplitude térmica e a umidade da atmosfera de certo território. As propriedades físicas da água e os fatores climáticos citados fazem com que... Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender é isso que ele falou de maritimidade e continentalidade, tá? Primeira coisa é que quando você está perto do mar, obviamente é mais úmido, tá? Porque você tem a água do mar ajudando a umidificar a atmosfera, tá? Então, tudo que é mais perto do mar, tudo que é mais litoral, é mais úmido. A outra coisa é o seguinte: você tem o calor específico da água maior que o calor específico do solo. O que isso significa? Significa que a água vai ter uma amplitude térmica, ou um ΔT, menor que a amplitude térmica do solo, tá? Por quê? Porque a água, tendo um calor específico maior, ela tem mais dificuldade de esquentar e mais dificuldade de esfriar. Então, ela ganha calor mais devagar e ela perde calor mais devagar. Então, o que acontece? Durante o dia, o mar vai receber o calor do sol durante o dia todo e ele vai esquentando. À noite, essa energia que a água recebeu do sol vai ser liberada aos poucos, bem lentamente, tá bom? Então, o que acontece? Quando você vai na praia ao nascer do sol, por exemplo, você tem a água bem fria. A água está bem gelada. Aos poucos, durante o dia, ela vai esquentando. Quando o sol vai se pôr, é o horário que a água está mais quentinha. E aí, depois, ela vai esfriando de novo, tá? O solo não é assim. O solo esquenta muito rápido e esfria muito rápido, tá? Então, o que acontece? Como o solo não retém tanto calor quanto a água, durante a noite, ele não vai ter essa liberação de calor gradual para ajudar a amenizar as temperaturas baixas da noite, tá bom? Então, num lugar que é mais para dentro do continente, você vai ter amplitudes térmicas maiores, diferenças maiores entre a temperatura do dia e a temperatura da noite. Quanto mais perto do mar, menor essa amplitude térmica, porque a água do mar vai liberando esse calor acumulado durante o dia e ajuda a reduzir essa amplitude térmica, tá bom? Então, tendo isso em mente, vamos ler as alternativas para entender qual que está certa. Então, vamos retomar aqui a pergunta, né? As propriedades físicas da água e os fatores climáticos citados fazem com que áreas banhadas por oceanos enfrentem invernos mais moderados, enquanto que em áreas distantes de oceanos, esta estação é mais bem percebida. Pessoal, essa daqui parece que está certa, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando que em litorais, por exemplo, né, áreas mais próximas do mar, o inverno é mais moderado, ou seja, você tem uma menor diferença de temperatura entre inverno e verão, por exemplo, tá? Enquanto que em áreas distantes do oceano, ou seja, mais para dentro do continente, em que a maritimidade não age, essa estação é mais bem percebida, ou seja, você tem maiores variações de temperatura. Parece que está certo, né? Vamos ver a letra B. Fazem com que ocorra uma maior amplitude térmica diária em regiões litorâneas do que a verificada em regiões desérticas devido ao efeito da maritimidade. Pessoal, é exatamente o contrário, né? Nós sabemos muito bem que regiões desérticas vão do mais 30 para o menos 10 em um dia, tá? Porque
o solo não retém calor. Então, à noite fica frio, muito frio, e de dia fica quente, muito quente, porque o solo esquenta muito rápido, tá bom? E ao contrário do que acontece nas regiões litorâneas, em que a água recebe o calor durante o dia e libera ele aos poucos à noite, melhorando a temperatura baixa da noite, tá bom? Então, a B é falsa. A C fazem com que áreas sob maior influência da continentalidade tendam a apresentar mais umidade, caso não haja interferência de outros fatores climáticos. Pessoal, quanto mais perto do mar, mais umidade. É o contrário, né? Quando a gente fala influência da continentalidade, significa que a gente está mais para dentro do continente, mais longe do mar. Quanto mais longe do mar, mais seco, se a gente considerar só o mar, tá bom? Então, quando ele fala que a continentalidade apresenta mais umidade, tá errado. É a maritimidade que faz ter mais umidade, ou seja, quanto mais perto do mar, mais úmido. Então, a C também é falsa. Fazem com que poucas nuvens se formem em áreas costeiras, porque a água absorve e perde calor rapidamente, o que explica o baixo índice pluviométrico dessas regiões. Pessoal, errado, né? A água não perde e ganha calor rapidamente. É um processo lento, tá bom? Ela absorve calor lentamente e libera calor lentamente, tá? Então, a D também é falsa. Fazem com que regiões sob grande efeito da continentalidade tendam a apresentar altos índices pluviométricos devido à grande quantidade de vapor de água na atmosfera. Pessoal, quanto mais perto do mar, maior a quantidade de vapor de água na atmosfera, certo? Se está sob efeito da continentalidade, significa que está mais longe do mar. Então, tem menos vapor de água na atmosfera. Então, essa também é falsa. Portanto, a nossa resposta é letra A. Gostaram da resolução? Então, já deixa o seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo deve ser mostrado para outras pessoas. Se você é novo aqui, já se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde. Bons estudos e até a próxima!